Deixa eu me apresentar, né, para quem é novo aqui, eu sou a Andréa Moreira. Tenho falado sobre mudança de hábitos e é muito legal pensar que tudo que a gente deseja, a gente pode atrair desde que a gente tenha o conhecimento. Então, eu vou falar de alguns sentimentos ou alguns comportamentos que você tem que faz com que você esteja afastando os seus sonhos, né? Então, o que pode ser isso, né? Eu vou começar falando sobre um sentimento chamado medo. Muita gente chega para mim e fala assim: ah, eu gostaria tanto de fazer algo, mas eu tenho medo de dar o primeiro passo, eu tenho medo de começar, eu tenho medo é, de de ser julgada, eu tenho medo de me expor, eu tenho medo, e daí a pessoa não consegue. Isso é muito mais comum do que as pessoas pensam. Elas acham que realmente é algo que só acontece com elas, né? Mas o medo é um sentimento humano, ou seja, o nosso cérebro ele precisa do medo como uma forma para nos proteger. Então, esse sentimento ele baixa a nossa frequência vibracional. Se nós somos todos energia, e a lei da atração ela fala exatamente isso, a energia que a gente tem, então é importante entender essa energia para a gente poder começar a atrair aquilo que a gente quer. Então, o medo, ele é a primeira, né, emoção, é uma emoção primária que faz com que a gente acabe querendo evitar sentir o medo, e aí a gente não entra em ação, né, porque fica esperando o medo passar, e aí não faz o que tem que fazer e acaba perdendo oportunidades, acaba deixando de se expor e de realizar coisas com medo do que os outros vão pensar. E agora eu vou falar da segunda coisa que muita gente. Alguém tem noção do que pode ser um sentimento que pode afastar você de ter aquilo que você deseja? Se souber, escreve aí nos comentários. Que é um sentimento que muita gente acha que é feio sentir, e aí, por achar que é feio, ela nega aquilo nela, né? Mas vou explicar aqui. Depois desses sentimentos, eu vou falar sobre 9 passos, né? Eu falo o problema, depois eu falo a solução. Como que você pode realmente aplicar isso na sua vida, né? Então, vamos lá. O segundo sentimento é a inveja. É a inveja. E a inveja, deixa eu só pontuar aqui, não é só desejar o que o outro tem, né? Não é só pensar, olhar a vida do outro, olhar o corpo do outro e dizer assim, eu gostaria de ter aquele corpo. Isso não é só sobre isso. Aí ela pode aparecer também quando você é extremamente competitiva, quando você é ambiciosa, e aí você vê o outro atingindo uma meta que você deseja, né? Isso pode causar uma inveja. Só que a gente tem vergonha de sentir inveja. Mas todo mundo sente inveja. Eu já senti inveja, ou às vezes eu sinto inveja. E é muito bom quando você sente a inveja que você começa a ver a direção que você tem que olhar, o que você tem que melhorar em você. Então, a inveja é quando alguém comenta, por exemplo, alguém fala do meu cabelo, né? Eu conheço muita gente que fala assim, ai, nossa, seu cabelo é lindo, quando ele tá solto, né? Tá lá todo cheio de cachos. E aí eu falo assim pra pessoa, obrigada, né? Mas daí a pessoa fala, mas é muito maravilhoso. Eu falo, é maravilhoso, né? Beleza. Aí a pessoa continua assim, eu queria tanto ter um cabelo igual o seu. E aí eu falo assim, olha, dá muito trabalho. E aí a pessoa fala para ela fala para mim assim, o meu também. Tipo, o cabelo dela é todo liso. E ela quer competir comigo, que o dela também. Por que ela fala isso? Porque, na verdade, ela não quer ficar por baixo. Então, ela quer dizer que ela também tem uma situação como a minha. Então, esse também pode ser um comportamento invejoso, né? Sempre que você fala alguma coisa, a pessoa fala que para ela também é a mesma coisa, né? Ou se não, aquela inveja dissimulada, que a pessoa fica incomodada com o que o outro faz. Sabe quando você tem um colega de trabalho que faz coisas que você fica julgando, porque daí você está colocando a pessoa naquela. Você está julgando através da sua régua, né? Do que é certo e do que é errado, e aí você não gosta que o outro tem resultado, porque para você o comportamento dele não é certo. Aí ele tem, por exemplo, uma boa convivência com o chefe de vocês, né? Vocês são colegas, e aí você acha que ele é puxa-saco, porque ele conversa com o seu chefe, porque ele agrada, mas ele agrada não porque ele está querendo puxar o saco, porque talvez a característica dele seja isso. Mas você está jogando o jogo do certo e do errado, e para você aquele comportamento é errado. E ele não devia ter os ganhos que ele tem por causa disso. Então, pessoas reprimidas, né? Pessoas que sempre estão dizendo, aí entra o terceiro sentimento, que é a pessoa crítica, né?
Aquela pessoa que está sempre dizendo que o outro está fazendo errado. A pessoa que gostaria de ter aquele comportamento. E aí não estou dizendo que você tem que ter o comportamento, não. Você gostaria de ser livre para fazer aquilo que, né, que você quer fazer, mas você não tem coragem. E agora, complementando a inveja com o sentimento do crítico, porque todos nós temos um crítico interno, que eu já falei aqui, né? O crítico interno, ele vem lá da infância, né? Quando você começou a ter os sabotadores. Então, o crítico interno é aquela vozinha que fica dizendo que o outro é ridículo, que isso está errado, que aquele comportamento não está certo, né? Então, eu vou fazer uma coisa aqui que talvez muita gente vai dizer que ridícula. Talvez eu perca uns seguidores aqui hoje. Né? Porque é isso, né? A gente faz coisas e a gente tem uma consequência. E muitas vezes a gente fica com invejinha ou com raiva de alguém que está tendo resultado porque ela tem coragem de fazer algo que você gostaria, não fazer a mesma coisa, mas se expor. Eu vejo muita gente com um perfil fechado no Instagram e a pessoa tem vergonha de compartilhar alguma coisa, ela tem vergonha do que os outros vão falar. A pessoa quer fazer um vídeo, quer fazer uma coisa, mas aí apaga rápido porque tem medo, ou recebe uma crítica e a pessoa já se desmonta, já acha que não tem valor, ou fica ansiosa e fica insegura, né? Então, entenda uma coisa, medo é um sentimento natural e ele serve para proteção. A inveja é um sentimento natural e lembra, todo sentimento ele te mostra um caminho. Ele é o GPS para dizer o que você está olhando. Porque se você está focando muito no outro, o que a atitude do outro diz sobre você? O que você tem que melhorar em você? Por que o outro te incomoda? Você olha para a vida delas, elas não estão fazendo o que talvez elas gostariam de fazer, né? Então, a inveja, ela é humana, e ela simplesmente está te mostrando o que você está olhando e o que você deveria assumir. Sabe aquela pessoa que critica a educação dos filhos dos outros? A pessoa nunca teve filho e ela bota pitaco e diz assim: se eu tivesse filho, eu não deixava fazer isso. Que absurdo essa mãe aí que desse jeito. Aí quando ela tem filho, o filho fica pior do que o que ela estava criticando. Ou a pessoa não tem a experiência e ela acha que o comportamento do outro está errado e ela não se sente livre. A inveja, ela foi o primeiro sentimento, né, da humanidade, por exemplo. O Caim matou Abel. Por que ele matou Abel? Por inveja. Não porque ele era melhor ou pior, simplesmente porque Deus colocou lá que o Abel tinha feito aquilo que foi pedido para eles, né, que era fazer uma oferta. Ele não gostou do que o Abel estava tendo, né, a aprovação de Deus. Então, ele matou por inveja. Então, o que vocês têm que entender é o seguinte: se eu estou sentindo inveja, beleza, eu só posso mudar aquilo que eu reconheço. Agora, se eu não aceito isso, se eu acho que é muito feio, não, eu não quero sentir inveja, mas eu estou criticando o outro, eu estou apontando o dedo, eu estou achando que o outro está certo ou errado, com base no quê? Dentro dos meus valores. Eu não tenho que dizer se o outro é certo ou errado. Eu não sou dona da verdade. É a mesma coisa quando eu trago para você as coisas aqui. Eu não sou dona da verdade. Eu estou trazendo a minha verdade. Eu estou trazendo a minha experiência. Eu estou trazendo o que eu conheço. E aí você vai pegar isso aí, vai levar para sua vida ou não. Você vai ver se faz sentido dentro com o seu critério de crenças, dentro de tudo que você viveu, e talvez você não tenha bagagem emocional ou experiência de vida para saber se aquilo é certo, mas aí você vai testar, você vai colocar em prática, e aí você vai ter um resultado e vai saber se aquilo faz sentido para você ou não. Certo? Muita gente também, às vezes, deixa de fazer alguma coisa porque tem medo que as outras pessoas sintam inveja. Só que a inveja é algo que você não tem controle que o outro vai sentir ou não. Então, às vezes a pessoa tem inveja, não é do que você tem especificamente, né? Você tem um carro, uma casa, um relacionamento, às vezes é só pelo jeito que você é. Inveja o jeito que você sorri, o jeito que você se comunica, o jeito que você é leve, o jeito que você é feliz. Só que as pessoas ficam muito preocupadas. Se eu conquistar isso, eu vou ser motivo de inveja. Tá, e daí? Qual é o problema? Não tem problema, vai viver apesar disso. E a inveja, ela não vai te causar nenhum mal. As pessoas têm medo, né, que cause mal. Mas não é a energia que você coloca. Agora, se você bota foco naquilo e você fica só pensando que o outro pode estar sentindo inveja de você,
Aí é um problema, porque em vez de você estar cuidando da sua vida, você está cuidando da vida do outro que está cuidando da sua. Então você não está fazendo nada, tá? Inveja, ele é sintoma, ele não é uma doença e não define quem você é. Então, quando você sente inveja, geralmente é um sintoma de que você gostaria de estar fazendo alguma coisa, mas você não se permite fazer. Basicamente isso. Então, é sempre bom olhar e dizer, ok, eu estou sentindo isso, ótimo, deixa eu trabalhar isso então, deixa eu ver o que eu posso melhorar. E não ficar recusando, eu não quero sentir inveja, eu não sou invejosa, mas está criticando. E aí entra um outro sentimento que é do crítico, né? Que é a pessoa que está sempre criticando o outro. A pessoa que está sempre achando que o outro é o errado. E aí você fica pensando, mas com critério do quê, né? Porque, afinal de contas, cada um tem que fazer as suas escolhas de acordo com aquilo que acredita. Geralmente, eu critico o outro naquilo que eu gostaria de fazer, né? Ou eu critico o comportamento do outro porque, dentro do meu critério de valores, aquilo que o outro faz não é certo. Mas só que eu tenho que entender o seguinte: quando eu critico o outro, é muito mais a respeito de você do que do outro. Então você tem que sempre olhar para você. Ok, por que eu estou criticando o outro? Por que aquilo me incomoda? Por que realmente aquilo me deixa assim descompensada, né? É porque você talvez inveje a liberdade que o outro de fazer alguma coisa que você não tem coragem. E aqui eu vou falar aqui, ó, orelhinhas. Aí vai ter gente assim, meu Deus, que ridícula, Andréia, aqui. Tá tudo bem. I don't care, né? Como eu diria. Não importa, porque se você tá aqui pelo conteúdo e você está preocupada com a minha aparência e você vai achar que o meu comportamento é infantil ou que o meu comportamento é ridículo, o que isso diz sobre você? Eu não estou dizendo que você tem que entrar numa live ou tirar foto com orelhinhas, mas se você está achando que está te incomodando eu estar assim, e aí você vai ficar travada, você não vai conseguir mais prestar atenção no que eu estou falando, e você está pensando assim, ai gente, que absurdo, nossa, que ridícula. Aí eu pergunto, o que isso diz sobre você, né? Então, muitas vezes, aquilo que você mais critica, né, é aquilo que está ressoando em você, que você não consegue evoluir na sua vida, você não consegue fazer as coisas porque você tem medo do julgamento dos outros. Talvez alguns anos atrás eu jamais colocaria uma orelhinha assim, medo de vergonha. Imagina o que vão pensar de mim, que eu não sou séria, que eu não tenho conteúdo, que o meu conteúdo não mostra o meu valor, que eu vou passar ridículo. E daí? Eu tenho resultado. Então, se eu tenho resultado, isso quer dizer que o que eu faço tem valor, só que as pessoas estão muito na aparência, né? Elas olham por fora, elas não vão lá a fundo para ver realmente tem valor aquilo, sabe? Então, assim, as pessoas às vezes querem viver um padrão, elas vivem em função de um status, porque se elas saírem daquilo ali, elas acham que aquilo representa o que elas são. Tem gente que tem trabalho e acha que, se eu perder esse trabalho, eu não vou ser respeitada. Você não é o que você faz, você não é o seu trabalho, você não é o seu papel na sociedade de mãe, de mulher, de filha, de empresária, de funcionária. Você não é isso, você é muito maior que isso. E as pessoas não estão entendendo. Então, se eu ficar com medo de fazer coisas que vou me expor, né? Porque exatamente o que eu quero mostrar aqui é isso. A gente não vai para a vida, a gente não faz coisas ridículas, ou a gente tem medo de errar. E é esse que é o ponto. E porque eu tenho medo de errar, eu foco no que pode dar errado. E porque eu dou foco no que vai dar errado, é exatamente o que acontece. Então, às vezes, se você está focando naquilo que você quer e você está trabalhando para aquilo sem medo da crítica, sem medo de errar, sem medo de fracassar, você está focando no que você quer.
você vai atrair. Agora, se você está focando naquilo que vai dar errado, que se eu me expor, se eu der esse passo, o que as pessoas vão pensar, o que vai acontecer, eu vou atrair o fracasso, vou atrair o errado. Então, o que você tem que entender é o seguinte: para eu atrair aquilo que eu quero, eu tenho que ser aquilo. E ser é o sentir. Eu tanto faz o que as pessoas estão pensando, porque eu sei do valor que eu tenho. Não é essas orelhinhas ridículas que vão determinar o meu resultado, não vai mudar. Mas tem gente que vai entrar aqui na live, vai olhar e vai dizer assim: ai, o que essa mulher está falando? Meu Deus, eu não vou ouvir o que ela tem para dizer, porque ela não combina com o que eu acredito que deveria ser uma coach ou uma profissional. Então, a pessoa, por causa do julgamento dela, por causa da crítica dela, ela perde de fazer coisas, ou ouvir coisas, ou, né, aprender coisas, porque ela já se fechou, ela se fechou para o mundo, porque não combina com o que ela acha que é certo ou errado. E no mundo não existe certo ou errado, existem resultados, existem uma ação e vai ter uma consequência. Eu acho que é muito engraçado, as pessoas elas ficam julgando você, e aí você para de fazer aquilo que você deveria fazer, e aí você começa a desistir, você começa a andar para trás. Então, basicamente é isso. Para eu poder me libertar desse pensamento crítico, você tem que soltar essa necessidade de controle. Você tem que parar de achar que não vai errar, que achar que tem que andar na vida perfeito e que nenhum momento vai ter nenhum erro, vai ter muito erro. Porque para você aprender a ter excelência naquilo que você deseja, você vai errar. E erre rápido. E erre logo. Então entra com tudo numa coisa que você quer, para você errar o máximo que você puder, o mais rápido possível, para daí você começar a aprender. Mas o que a pessoa faz? Ela entra na vida ou para qualquer coisa, num relacionamento, num trabalho, no emagrecimento. Ai, deixa eu fazer mais, deixa eu aqui com todo cuidado. Aí, quando comete um errinho, vamos por aqui como erro, né? A pessoa lá não comeu um dia certo. Aí ela diz: ai, meu Deus, não vai dar nada certo, eu sou uma fracassada, ai, olha só, não tenho disciplina, não consigo. Ai, não vai dar certo para mim. Aí, em vez de continuar, porque aquilo ali mostrou que é um aprendizado, a pessoa tem aquele crítico rodando, porque ela quer ser perfeita, ela não quer ter nenhuma falha. Mas a vida é exatamente isso: aprendizado, aprendizado, aprendizado. Eu levo para a vida, eu melhoro e vou crescendo. Agora, se eu não caminho, se eu não faço nada, aí eu não consigo aprender, não consigo sair do lugar. Muita gente pergunta para mim assim: como que eu resolvo as coisas? Como que eu acabo com o meu medo? Não acaba com o seu medo nunca vai acabar. Você domina o seu medo. Você consegue entender de onde que vem, você consegue ter ações positivas, mas acabar não vai. A gente não tem uma fórmula mágica e pronta para dizer assim: olha, vai por esse caminho aqui, ó, que vai dar 100%, porque talvez não dê. É tentativa e erro. Mas você tem muito mais chance de acertar se você se coloca no caminho. Porque se você ficar parada, você não vai aprender nada. E aí, o dia que você precisa ir para a vida, aí você quebra a cabeça. E quebra feio. Pessoas que ficam lá, elas olham, né, queriam ter um relacionamento, mas porque elas quebraram a cara lá na primeira vez, né, tiveram um relacionamento que deu errado, aí elas ficam com medo de ir para a vida, aí reprime, 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 não aprende nada, não quer se expor, não quer ter novos relacionamentos, aí quando tem, aí ela entra com tudo, e aí ela não tem experiência, ela acaba quebrando a cara de vez, e aí ela vai dizer: viu, tá errado, viu? Eu falei, não dava para fazer mesmo. Tá tudo errado. Viu? Eu falei que os relacionamentos não prestam, que os homens não sei o quê. Mas não, é que a pessoa ela não exercitou, ela não aprendeu, ela não cresceu, não teve maturidade, não teve musculatura, bagagem emocional, e daí ela acha
que não vai dar certo nunca. E aí ela acredita nisso, virou uma crença, e aí os comportamentos que ela vai ter vai ser resultado daquilo que ela acredita. Simples assim. Quero que você anote uma coisa que é importante. Faça uma lista. Esse exercício é uma ótima reflexão para você. Faça uma lista de tudo aquilo que você gostaria de ter, que se você não tivesse essa coisa, o medo da crítica, porque uma pessoa muito crítica, ela tem medo que critiquem ela, tá? Já começa por aí. Então faz uma lista de tudo que você teria vontade de fazer, mas por causa da crítica, por causa do medo e por causa da inveja você não tem, porque é exatamente isso que você está trocando. Tudo isso, uma vida incrível, um corpo dos sonhos, porque você tem medo de se arriscar, porque você tem medo da crítica, porque você tem medo do comportamento. Você vai ter que tomar uma decisão, você vai ter que fazer coisas, e aí você vai ver o que você está trocando. Uma vida incrível, porque você tem medo que as pessoas vão falar, tá? E aí, um exercício que você pode fazer hoje, e eu quero que você fique sem criticar ninguém, ou nada. E aqui entra a crítica, você vai ver o quanto é difícil, o quanto nós somos críticos. Crítica de pessoas, de comportamentos, crítica do governo, crítica do tempo, crítica da sua família. Eu quero que você fale nada de ninguém. Fica quietinho. E você vai ver outros pensamentos. Que vai vir. Você olhou ali, nossa, mas essa mulher não sei o quê. Ai, nossa, mas aquele cara não sei o quê. Ai, aquele casal, aquilo ali, blá, blá. Você vai estar criticando o tempo todo. E eu quero que você preste atenção se você não é uma pessoa cheia de crítica, cheia de julgamento, cheia de certo ou errado. A gente critica nosso filho, a gente critica os nossos pais, a gente critica os nossos colegas, a gente critica o nosso companheiro, a gente critica o clima, até o clima a gente critica tudo. Então eu quero que você faça exercício, porque ele é maravilhoso. Vamos anotar os passos. Vamos. Todo mundo com papel e caneta na mão. Olha lá, número 1, programe a sua mente. Eu adoro isso, né? Porque na verdade é exatamente o que eu faço, né? Uma programação mental. O que é essa programação? É simplesmente você ter consciência que tipo de programa está rodando na sua mente, que tipo de pessoa que você é, uma pessoa mais negativa, uma pessoa mais positiva, né? Se você age de acordo com a condição que você está vivendo, ou se você age de acordo com aquilo que você deseja, porque o que acontece é muita gente deixa de fazer as coisas porque ela está vivendo uma condição e ela não entende que ela tem que criar a condição que ela quer, não é esperar a condição acontecer. Então, quero fazer o curso. Não tenho dinheiro. Gere a condição, gere o dinheiro, faça acontecer. Tô mal no meu relacionamento. Não é esperar que o relacionamento sozinho ele se arrume, se ajeite, se conserte. Não, é você entrar em ação e fazer aquilo acontecer. Parte de você. Então, programar sua mente é entender o seu modelo mental, como que você vê o mundo, como que você vê a vida, se autorresponsabilizar, né? E aí sair daquele padrão negativo de que nada dá certo, que é muito difícil, que a felicidade não é para você. Então, você vai trabalhar nos níveis de crenças, de identidade, capacidade e merecimento. Então, basicamente é isso. É saber lidar com os desafios da vida, é você não ficar paralisada, é você não ter medo do que pode acontecer, porque afinal de contas você sabe que a gente não tem controle, né? A gente só tem controle dos nossos comportamentos. Então, isso é uma programação mental, é você começar a ser a protagonista da sua vida, da sua história, e não ficar esperando que eu cruzo os braços e fico esperando, não, quando a situação melhorar, quando as coisas se ajeitarem. Não vamos se ajeitar sozinhas, é você que tem que fazer, ok? Número 2, entenda os seus sentimentos. A gente já falou, né, da importância das emoções. Já foram, acho que, não sei, foram 28 emoções que foram estudadas, né, foram detectadas que o ser humano tem. Então, é entender
que os seus sentimentos, eles vão moldar os seus pensamentos, que vão moldar os seus comportamentos. Então, você precisa entender esses sentimentos para começar a balancear. Nossa, eu fico muito estressada quando acontece essa situação. O que eu posso fazer? Deixa eu focar aqui na minha respiração, deixa eu acalmar minha mente, deixa eu fazer meditação para eu ter mais ideias, para eu ter insights da vida. Então, são coisas que estão no seu controle. E você tem essas ferramentas com você. Não precisa nada extraordinário. Então, é ouvir os seus pensamentos, entender se eles são sabotadores ou não, se é um crítico muito forte. É entender o que está vindo na sua mente o tempo todo, porque aquilo que você está pensando, consequentemente, vai atrair uma energia. Então, se você está sempre pensando em coisas ruins, é óbvio que vai atrair isso. Se você está sempre na vibração do medo, da inveja, da raiva, da angústia, da insegurança, da incerteza, é isso que você vai atrair para sua vida. Então, entender a sua mente, entender que ela mente para você, ela vai te enganar, e aí você tem que aprender a lidar com isso. Terceiro passo, não se coloque em segundo lugar. Pare de sentir pena de você, pare de se vitimizar, pare de achar que ai, ó vida, ó céus. A nossa mente é muito poderosa, ela pode ser nossa melhor amiga, mas pode ser nossa pior inimiga. Porque tudo aquilo que você ficar focalizando, ai, olha como eu sou coitada, olha o que aconteceu com a minha vida, olha que triste, olha como eu tô sem dinheiro, olha como as minhas relações são abusivas, olha como as pessoas me exploram, olha como as pessoas... É exatamente isso que você está atraindo para você. Então, não adianta você se colocar para baixo. Não vai trazer o que você quer. E é o que eu vejo. Ai, olha só, André, mas olha essa minha vida. Olha a dificuldade que eu estou passando. Ai, olha como eu não tenho estudo, não tenho isso, não tenho conhecimento, eu moro na fazenda, não moro na cidade, não moro isso, não tenho aquilo. Não... A pessoa só foca no que ela não tem, ela fica e ela quer despejar isso, e ela quer conversar sobre isso, e ela tem uma necessidade de ficar contando a história. Ai, olha para o meu problema, olha para minha dificuldade. Ok, mas o que você decide fazer com isso? Você vai ficar só se lamentando? Aí você dá uma opção para ela sair daquilo, ela não quer, ela quer continuar falando, ela quer continuar sentindo aquilo, porque também isso é um vício emocional. Quando você está acostumada a ficar se lamentando, isso também tem um ganho. Então, eu não posso fazer nada se você quer continuar sentindo isso. A dor, ela vai acontecer de qualquer jeito, mas o sofrimento é opcional. Então, se você quer ficar sentindo e ressentindo isso, é a sua escolha. O que você pode fazer é investir em autoconhecimento, é você entender que existe uma vida além daquilo que você acredita, aquilo que você está vendo, e buscar se melhorar, buscar aprender, buscar investir em coisas que vão trazer os resultados que você quer. Tô sem dinheiro, vai aprender um curso, vai trabalhar, vai fazer qualquer coisa. O que você tem de habilidade? Adianta ficar lamentando? Vai aumentar a sua conta bancária? Não vai. Vai atrair mais daquilo. Número 4, transforme os seus pensamentos. Né? A pessoa, ela quer as coisas, mas ela fala assim, ai, se Deus quiser, eu vou conquistar. Deus já quer, meu amor, então só depende de você. Eu estava pensando exatamente isso, né? Muitas vezes a pessoa acha que Deus tem que fazer alguma coisa, né, por eles, mas Deus já fez. No momento que Ele te colocou vida, né? Você veio para a Terra, você nasceu, Ele já te deu com um pacote completo de tudo que você precisa para ser quem você deve ser. Você vem com uma caixinha de ferramentas que tem todas as habilidades, competências que você precisa para você servir o seu propósito e você ser a pessoa que você tem que ser. Mas o que acontece? Você está olhando para a dificuldade, está olhando para a falta. E aí você não consegue olhar para as suas qualidades. Você desconsidera o que de valor que você tem. Você não
celebra as suas conquistas, você não olha o quanto você já fez na vida, o quanto você já ajudou alguém, ou o quanto você já realizou. Então, você não valoriza porque, como é uma habilidade sua, é uma competência sua, é uma qualidade sua, você coloca como algo menor. Pensa bem, se uma pessoa é faxineira, tá? E ela se acha inferior em relação a outras pessoas, porque ela está fazendo um trabalho que não é tão valorizado, tá? Mas se você pensar no valor que tem uma pessoa que faz muito bem o trabalho dela, cara, isso não tem preço. Então, todo mundo tem uma importância na vida e o fato de você fazer uma coisa que na sua régua, né, que você mede o que é mais importante ou menos importante, você acha que você é inferior, mas na verdade não. Se você é só dona de casa e você tem filhos, você está criando seus filhos para o mundo. Cara, isso tem um valor absurdo, porque se você criar um ser humano digno, correto, trabalhador, você está fazendo uma coisa incrível. Porque você pode simplesmente colocar alguém no mundo e não dar atenção, e não cuidar, e cresce de qualquer jeito. Então, qualquer função que você esteja desempenhando na vida tem um valor absurdo, porque a vida ela precisa de todo mundo para funcionar a engrenagem. Então, você tem que entender que você tem que ter consciência de quem você é, do que você quer para a vida, e você se colocar, dizer, cara, o que eu faço é importante. Eu tenho esse poder de fazer um trabalho bem feito, eu tenho essa capacidade, eu tenho inteligência, eu tenho saúde para desempenhar isso. E aí, se eu não estou satisfeita com aquilo, se eu quero algo maior ou melhor, então deixa eu me desenvolver. Você pode até não ter essa ambição, e tá tudo bem. Você pode querer se manter fazendo a mesma coisa, não tem problema. Mas faça o melhor, pare de se colocar para baixo e começa a pensar assim, cara, eu vou conseguir as coisas que eu quero. Porque eu tenho valor, porque eu sei o que eu faço, porque eu gosto do que eu faço. E se eu não gosto do que eu faço, o que eu posso? Qual é o meu plano de ação para mudar isso? Não adianta ficar lamentando, ok? Ai, vamos lá, vamos continuar. 5, cuidado com as armadilhas, né? Que as pessoas elas acham que elas são positivas, né? Mas na verdade elas entram naquela questão de criticar, né? E aí quando você está criticando, você está colocando que aquilo que o outro está fazendo é errado, então você já parou de ser positivo, porque o positivo é acreditar o melhor e acreditar que se o outro está fazendo algo errado é que ele não tem o conhecimento. Então você não está olhando o melhor do outro, né? Então, isso faz com que você perca um pouco a esperança, né? Então, você tem que entender o seguinte: tudo diz respeito a você. Então, pare de cair na armadilha de querer dar conta do que o outro está fazendo. Começa a olhar só para você. Sempre. Se você está com alguma dificuldade, né? E você acha que o outro tem mais facilidade que você, que para o outro é mais fácil, que para o outro não sei o quê, peça ajuda. Mas você não pode perder a fé em você mesmo. Você não pode achar que não tem jeito. Essa é uma grande armadilha que a pessoa acha, tá muito difícil, eu não vou conseguir isso. E aí você para. Então peça ajuda, encontre outras alternativas, encontre outras formas de fazer o que você não está conseguindo. E o que eu vejo eu tentei um pouquinho aqui, mas está muito difícil, não vou conquistar isso. Aí para. Então, essa é uma grande armadilha da vida, né? A pessoa não tem o conhecimento suficiente sobre si mesma, não sabe das suas competências, das suas qualidades, não sabe até onde pode ir, não tem resistência, acaba não tendo fôlego para enfrentar a vida, tem medo de tudo, inveja tudo, porque acredita que para o outro é mais fácil. Só entenda o seguinte, gente: o que muda da tua vida para a minha vida, ou para a vida do cara que é milionário, sabe qual é a diferença? Muda só o tamanho do problema, muda só o tamanho do desafio,
mas todo mundo tem problemas e todo mundo tem desafios. Então, para com essa ilusão de que só porque você está ferrado financeiramente, ou seu relacionamento está cagado, ou porque você não está tendo o que você quer, que a sua vida é uma bosta, que você é a pior pessoa. Ai, nossa, olha, eu sou coitada, né? Porque olha a minha vida. Só que a pessoa que está com uma vida melhor, ela tem outros desafios, ela tem outras preocupações, ela tem outros problemas. E a pessoa que está lá com muito dinheiro, bilionário, ela também tem problemas. Porque às vezes ela tem todo o dinheiro do mundo e está com gente com família doente. E às vezes você não tem dinheiro nenhum, mas todo mundo está vivo, todo mundo está saudável, todo mundo tem condições de fazer as coisas e pode mudar. Qual que é a diferença? Quem será que tem mais sorte? A pessoa que está doente na cama tem todo o dinheiro do mundo. Vamos falar do Schumacher, né? Aquele corredor de Fórmula 1. Que adianta ser milionário? Eu não sei se ele é bilionário, mas tem muito dinheiro, mas está em coma há mais de 10 anos. Você preferia trocar isso? Começar a valorizar, né? O que você é, toda a saúde, o bem-estar que você tem e o que você está construindo também, que está na sua capacidade. Porque se você perde em certas coisas, não há dinheiro no mundo que pague. Então, às vezes, você está olhando para a dificuldade, dizendo assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar a minha luz no mês que vem. Mas não tem, mas tem internet. Então, o que você pode fazer com isso? O que você pode vender? O que você pode trabalhar? O que você pode fazer em casa? E entender também que o dinheiro não é a solução do mundo. E aí você está preso numa ideia fixa que se você tivesse dinheiro, seria diferente. Não, não seria, porque se você não tem autoestima, se você não tem amor próprio, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você vai se sentir uma merda do mesmo jeito. Simples assim. Não é o dinheiro que ajuda as pessoas, transforma as pessoas, não. O dinheiro evidencia aquilo que você já é. Você não vai mudar por causa do dinheiro, você vai mostrar quem você já era, sem dinheiro. Então, aprenda a entender as coisas e não ficar colocando, se eu tivesse, se eu isso, se eu aquilo. Cara, seja agora, então. Se você queria ser feliz quando você tiver dinheiro, então seja agora, porque é isso que vai atrair, não é depois. 6. Pratique a visualização dos seus desejos. Isso a gente já tem batido muito na tecla, né? Você quer o corpo dos sonhos, você quer ter mais dinheiro, você quer ter felicidade no seu relacionamento, é olhar o que você quer, não o que você não quer. Você vai atrair aquilo que você não quer. Então, é imaginar como se aquilo fosse verdade. E isso tem que estar sendo sentido e ressentido, sabe? Olhar realmente com aquele sentimento com todos os sentidos, né? É visão, é audição, é sinestesia, o sentir, né? O toque, é o cheiro. Qual é o cheiro do seu sonho? Qual é o gosto do seu sonho? Você não consegue nem visualizar na sua mente, não tem como atrair. Número 7. Coloque o seu sonho no ambiente, ou seja, esteja em contato com o teu sonho. Veja aquela imagem, sinta aquela imagem, né? Coloque boas energias naquilo, fica vibrando naquilo. A vibração é aquele estado de felicidade, eu já estou, é como se já existisse, já fosse concreto. Então é você imaginar, sabe quando uma forma de você entender isso é quando você está gostando de alguém, que você conheceu alguém. Lembra quando você se apaixonou por alguém e você às vezes nem não tinha nada ainda com a pessoa e você ficava imaginando como seria estar com ela, saindo com ela, beijando ela, um monte de coisa que você fica alimentando. É exatamente assim que você tem que fazer com o seu sonho. É imaginar aquilo acontecendo, real. E aí você vai gerar uma energia de felicidade, de amor, de tranquilidade. Porque quando você está focando no seu sonho, você não está focando na desgraça, não está focando naquilo que está errado, não está focando naquilo que está difícil. Você está focando naquilo que você quer. Quer um relacionamento melhor? Então foca nisso. Como que era bom, né? Às vezes você está há muito tempo com uma pessoa e daí as coisas estão desandando e você não sabe como retomar. Então começa a imaginar o que fez você se apaixonar por aquela pessoa, como que era bom. E é lógico que você não tem controle da resposta do outro, porque o outro também tem a liberdade para estar criando a realidade dele. Mas se você botar uma energia, aquilo vai
resolver, porque daí ou vocês vão ficar juntos no melhor ambiente, ou ele vai seguir o caminho dele, porque a vibração não vai funcionar, e aí pelo menos você vai ter uma resposta. Mas tem gente que tem medo até disso, né? De ter uma resposta da vida. Ah, mas se eu colocar aqui, eu começar a mudar, eu tentar conquistar, e daí ele for embora, pô, mas daí você teve uma resposta. Que ótimo, daí agora você pode seguir em frente. Vida que segue, vai fazer outra coisa, vai conhecer outras pessoas. Então a pessoa fica sempre com medo, fica de tomar decisões e de sonhar. Tem gente que não consegue nem sonhar. Não consegue sonhar, não consegue visualizar o sonho. Daí fica difícil sair do lugar, né? Número 8. Escreva tudo o que você deseja. O que é incrível, né? Que as pessoas estão vivendo a vida tão desesperançadas, tão tristes, tão sem perspectiva, que elas param de sonhar. Então, um exercício que pode te ajudar é escrever, colocar para fora os seus sentimentos, tanto negativos quanto positivos. Os negativos vão te ajudar a tirar, né, aquilo que você tem, aquela mágoa, aquela tristeza, aquele ressentimento, aquela angústia, aquilo que tá ali, é um diálogo interno que fica, sabe, te aprisionando, fica te corroendo. Porque qualquer sentimento mal resolvido, ele fica te envenenando e não te serve para nada, porque se você não consegue evoluir, não consegue ressignificar, entenda o seguinte: o que aconteceu no teu passado não tem como mudar. O que vai mudar é como que você vai se comportar hoje, a partir de hoje, tá? Então, entenda que você só tem uma forma de fazer as coisas acontecerem. Só tem controle sobre você. Então, às vezes você não consegue lidar com alguns sentimentos, com algumas emoções, então escreva. Escreva. É um ótimo exercício também, principalmente para quem não tem condições de pagar uma terapia, que não tem um profissional que vai acompanhar. Esse exercício, ele vai liberando as emoções que estão reprimidas, vão liberando aqueles sonhos antigos, de repente você vai resgatando, você vai trazendo à tona. Tudo isso contribui para o seu autoconhecimento, para também você saber realmente que tipo de pessoa você é. E não tenha medo de olhar para a tua sombra, não tenha medo de olhar para aqueles sentimentos negativos. Muita gente tem medo de, ai, nossa, eu não devia estar sentindo isso. Ótimo que você está sentindo isso, porque daí você tem um ponto de partida, o que você tem que melhorar. Então, se confrontar com o seu lado sombra, aquele lado que a gente não quer, né, que a gente tem vergonha, às vezes, a gente não quer mostrar para ninguém, a gente tem ele escondido. Se você negar aquilo, ele vai estar mais latente. Então, o que você tem que fazer é, ok, não quero isso, então o que eu posso fazer? Eu reconheço primeiro aquele sentimento e aí eu tomo a decisão que eu quero ir para uma outra direção, eu quero fazer diferente. Então é bom você ter clareza do que você sente. Você só consegue mudar aquilo que você sabe sobre você. Você não consegue mudar aquilo que você não tem consciência. Então, abençoe, né, digamos assim, esses sentimentos. Isso vai te ajudar a realmente mostrar o caminho que você tem que seguir. Tá bom? E número 9, né? Eu falei que seriam 9 passos. Sonhe bastante, né? Mas tem que ter ação. A gente só consegue resultados entrando em ação. Simples assim. Quero saber se valeu para vocês essa live de hoje. E se vocês vão fazer o exercício da não crítica? E qual o aprendizado?